Olá, irmãos, tudo bom? Hoje eu quero fazer um vídeo, irmãos, sobre o rei Davi, né? Porque muitas pessoas, né, vão no sistema religioso, né? E lá elas são ensinadas a aprender histórias como a história de Abraão, de Moisés, de Josué, de Davi, Salomão, Elias, Eliseu e muitos outros, né, irmãos? São ensinadas a aprender essas histórias e terem como lição de vida para elas mesmas. Olha, irmão, você tem que ser como Davi, segundo o coração de Deus. Você tem que ser assim, meu irmão. Você tem que pedir a Deus a sabedoria do rei Salomão, a fé de Abraão. Então, irmãos, as pessoas elas são ensinadas, né, a idolatrar esses homens, certo? E agora, irmãos, eu queria pedir um pouquinho da atenção de vocês, né? Principalmente você que faz parte de religião, da católica, da evangélica, universal, metodista. Hoje em dia tem tantas religiões, irmãos, que não é brincadeira, né? Então, eu queria pedir a atenção de vocês, né? Para vocês analisar esse vídeo, reter o que for bom, sabe? Porque hoje em dia, né, o engano nesse mundo tá tão grande que a gente não tem que ficar... Tipo, a gente tem que despertar, sabe? A gente não tem que acreditar naquilo que a pessoa diz pra você. Tipo, ou a pessoa vai na igreja, né? Aí escuta o pastor falando assim, olha, gente, vocês têm que ser um homem segundo o coração de Deus, assim como o rei Davi foi. Aí você vai lá, para e pensa, gente, quem foi o rei Davi? Será que eu sei quem é o rei Davi? Aí a pessoa vai lá, né? O pastor vai lá, abre na história tal. E Davi se alegrou com o Senhor, não sei o quê. Aí, ou então lê um salmo, né? Dele falando lá pro Deus. Ou seja, qualquer outra coisa que ele vai lá, abre pra pessoa lê aquilo e acha, Deus se alegrou de Davi. Aí acha que Davi foi um homem segundo o coração do nosso pai. Só, meus irmãos, que as coisas não são assim mil flores, né? A Bíblia, ela é um livro que você tem que analisar esse livro, entende? Porque na Bíblia existe a palavra do nosso Pai e a palavra dos anjos caídos disfarçados de anjo de luz. O nosso Messias avisou, olha, cuidado, porque o diabo e seus anjos se transfiguram de anjo de luz. Então, meus irmãos, a gente tem que analisar a Bíblia. Até porque, conforme foi passando os anos, ela foi, né, sendo adulterada, enfim. Eles blasfemaram o caminho da verdade. No entanto, que as pessoas acham que para elas serem salvas, elas têm que ir frequentar um templo religioso. Sendo que o nosso Messias, os apóstolos, falaram que o nosso Pai não habita em templos religiosos. Ele habita dentro da gente, do nosso entendimento. Sabe? Mas as pessoas não conseguem enxergar isso, que o caminho para a salvação não é você sair da sua casa e ir para uma igreja, né? Que igreja somos nós. Não é para você sair da sua casa e ir para um templo religioso. É você pegar as escrituras, principalmente o Novo Testamento, ler o Novo Testamento e como uma criança aprender tudo do zero com o ensinamento do nosso Messias. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Se alimente do pão da vida, de tudo aquilo que o nosso Messias nos ensinou ali naqueles livros. Depois vai e lê o livro dos apóstolos. E com o tempo você vendo, você conhecendo o nosso Messias ali, ele vai te dando entendimento para quando você for ler o Velho Testamento, você conseguir desmascarar os anjos caídos. Porque é simples, meus irmãos. Para você descobrir um anjo caído, você pega os 10 mandamentos do nosso Pai e todo aquele que desobedeceu aos 10 mandamentos é demônio disfarçado de anjo de luz. Eu sei que para a pessoa que está me ouvindo agora, deve estar achando que eu sou louca, que eu estou falando besteira, que eu estou blasfemando, enfim. Mas se você parar para analisar, sabe, mesmo que você não entenda agora de imediato, você para e pensa para refletir um pouquinho, sabe? Porque eu sei que quando as pessoas começam a descobrir a verdade, elas levam um choque, sabe? É natural isso. Mas com o tempo, né, as pessoas vão entendendo, vai buscando
sabe? Quando a pessoa tem sede da água da vida, ela, sabe, ela vai buscando até ela conseguir se saciar, né? Bom, irmãos, agora falando sobre Davi, né? Aí as pessoas vão, né, nesses prostíbulos religiosos, né? Vão lá, entram lá, senta no banco, ouve a pregação, né, que os pastores vai lá e fala, entram vazias e saem vazias, porque elas não aprendem a verdade ali. Ali o pastor pega um capítulo, um versículo, eu quero falar sobre, eu quero falar sobre qualquer coisa que ele quiser falar ali, ele vai lá, pega o versículo, acha bonitinho e monta na pregação dele. E as pessoas, elas não se incomodam se aquilo tá certo, se ele entendeu da forma certa, se aquilo tá errado. Porque a Bíblia é um livro, né, meus irmãos, que é o mais vendido do mundo, mas o menos lido. Porque as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia. Elas abrem, vamos supor, no Salmo, qualquer Salmo, no Salmo 91, né? Aí abre no Salmo 91, né? E deixa lá aberto o livro, né? E só lembram que a Bíblia tá ali quando elas vão tirar a poeira do móvel, né, de casa, né? Aí quando pega a Bíblia, a página chega e tá toda amarela, né? Ou então quando elas vão pro sistema religioso, né, pros templos religiosos, né, bota a Bíblia debaixo do braço, né, e chega lá, ouve o que o pastor lá quer falar e depois volta para casa, lê só aquilo lá, tá escrito aqui, tá certinho. Aí volta para casa vazia, ó, não aprende nada. Aí a pessoa vai lá, né, ouve sobre Davi, por exemplo. Irmão, você tem que ser como Davi, segundo o coração de Deus. Agora vamos lá, o Messias falou, pelo fruto se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim e nem uma árvore ruim dar fruto bom. Certo? Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no início. Antes de Davi ser elegido rei de Israel, um rei, né, reinava antes dele. Esse rei era o rei Saul. Irmãos, quando o rei Saul começou a não fazer mais as vontades do Deus de Israel, ele falou, opa, Saul não tá dando mais para mim. Eu mando ele fazer uma coisa, ele não faz, então eu vou procurar alguém que faça o que eu mando. Então, irmãos, era isso que estava acontecendo. Samuel, né, que era o profeta, né, da época que passava a mensagem do Deus de Israel para o rei de Israel, né, que era Saul, falava, ó, Saul, Deus mandou você fazer isso, isso e aquilo. Aí Saul ia lá, fazia de qualquer jeito, né, e aquilo não estava alegrando mais o Deus de Israel. Aí ele pensou, opa, eu vou procurar alguém que faça o que eu mando, segundo a minha vontade, segundo o meu coração. Então, irmãos, era isso que estava acontecendo, né? Por quê? Porque existe uma lei, né, do povo de Israel, né, que foi criada. Porque, tipo, o nosso pai mandou 10 mandamentos por intermédio do anjo para entregar a Moisés. Moisés pega os mandamentos do nosso pai e quebra. Aí nosso pai vai lá, chama ele de novo, entrega o anjo entrega para Moisés. Aí ele viu que ele não ia conseguir se livrar dos 10 mandamentos. Então o que ele pensa? Já que eu não posso me livrar deles, eu vou ter que carregar eles até o fim, eu vou começar a adulterar, a blasfemar. E o que ele pensa? Ele faz mais de 600 mandamentos de morte. Os 10 mandamentos do nosso pai, se você for ler, ele não manda matar, roubar, destruir. Pelo contrário, ele ensina as pessoas a não fazerem isso. Mas Moisés, como era um cara bem espertão, ele cria mais de 600 mandamentos de morte em cima dos 10 mandamentos. Porque é simples, meus irmãos. Nosso pai, ele mandou os mandamentos para Moisés por quê? Porque, tipo, ele entregou para quem? Para o dono da casa, o dono desse mundo. Quem é o dono desse mundo? Não é o próprio diabo? O diabo, ele não vai obedecer os 10 mandamentos do nosso pai.
Anjo caído não obedece. Eles desobedecem e ensinam as pessoas a desobedecerem. E era isso que Moisés fazia. Aqueles sinais, né, que aquele Deus fazia para Moisés, depois foi fazendo, né, seduzindo muitos outros, como Davi, Salomão, Jacó, que é o Deus desse mundo, né, o Deus que prometeu uma terra que já estava habitada, né, para as pessoas, né, que quando Josué foi lá na terra de Canaã e fez um massacre, né, porque ele exterminou 31 reis. Aquilo ali foi um massacre. Imagina, o Deus fala, o Abraão, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. A sua descendência, vai lá, você vai ser pai de multidões. Aí chegando lá na hora lá de Moisés, né, que ele falou, Moisés, você não vai entrar na terra não. E nem essas pessoas que estão com você no deserto, porque já estavam velhas, né, o que ele faz? Ele fala para Josué, né, treinar um exército, né, com a nova geração que estava vindo, eles treinam um exército, ficam fortes, né, bem mais povoado, e invadem a terra de Canaã, né, que eles exterminam 31 reis, né, meus irmãos. Aí, continuando, né, aí uma dessas leis, né, foi criada por Moisés, que era para destruir, exterminar Amaleque e todo o seu povo. Então, né, continuando lá com o rei Davi, né, o Samuel fala assim, Davi, o Deus de Israel, pediu, ele se lembrou de Amaleque, né, porque é de geração em geração, eles aqui, tá aqui, a extinção de Amaleque de geração em geração. Se você quiser confirmar, tá em Deuteronômio 25, 17 e Êxodo 17, 16. Aí você vai lá e vai ler essa lei, né? Uma das leis de Moisés, mais de 600 leis de Moisés de morte, né? Mas então, continuando. Aí aqui em Samuel, em 1 Samuel, se eu não me engano, irmão, está aqui. 1 Samuel 15, né? O Deus de Israel manda Samuel destruir, né? Ir lá e ferir Amaleque, né? E todo o povo dele. Aí tá aqui. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até de ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então, ele deu uma ordem a qual o Saul tinha que ir lá matar todo mundo, seja homem, mulher, criança, animal, matar todo mundo. Ele deu essa ordem, então o Saul tinha que seguir essa ordem. Sendo, meus irmãos, que Saul não obedece o que esse Deus mandou. Então, eu vou continuar aqui lendo, eu parei no versículo 3, né? Agora aqui no 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscado no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vós não destruas juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. Então, o que ele fez? Ele pegou o rei, deixou o rei com vida, matou todo mundo, homem, mulher, criança, tio, vó, não teve piedade de ninguém, só do rei. Né? E Saul e o povo perdoaram Agag, o rei, né? E ao melhor das ovelhas e das vacas.
e da segunda sorte, e os cordeiros, e o melhor de que tudo, e o melhor que havia, e tudo não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então ele foi lá, entrou na cidade dos Amalequitas, perdoou o rei deles, né? E pegou as ovelhas, os cordeiros, né, as vacas, né, e estava levando lá, né, para Israel, né? Sendo, meus irmãos, que a ordem do Deus de Israel foi dele matar todo mundo, não deixar ninguém com vida, até os animais, certo? Não foi essa a ordem que Samuel foi lá e falar que Deus mandou para ele? E Saul não fez diferente? Não desobedeceu? E essa desobediência de Saul estava cansando o Deus de Israel. Então ele vai lá, manda um recadinho lá para Samuel, né? E Samuel vai até Saul. Aqui. E no capítulo 15, no verso 14, Samuel chega a Saul e fala assim: Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça as tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Envio-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a esses pecadores dos Amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deixes ouvidos à voz do Senhor. Ah, tá, desculpa, irmãos, eu tenho que ler aqui certinho, né? Porque não destes ouvidos, aqui é uma pergunta, à voz do Senhor. Antes voastes ao despojo e fizestes o que era maus aos olhos do Senhor, porque o Senhor, né, tinha dado uma ordem para ele e ele fez diferente. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porém, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então, meus irmãos, o que acontece? Ele desobedeceu, né, a palavra do Senhor lá de Israel, né, do Deus de Israel, e ele falou: agora você não vai ser mais rei. Então ele fala para Samuel: agora, Samuel, eu vou procurar um homem segundo o meu coração. Entendeu? E é isso que o Deus de Israel faz, né, meus irmãos? Então, ele procurando, encontrou um homem, né, Davi, né, esse Davi. E o que acontece? Agora eu cheguei onde eu queria, né? O rei Davi. Nos 10 mandamentos do nosso pai, o 6º mandamento está escrito para não matarás. Que Deus é esse que fala: vocês não podem matar, aí depois manda matar, fazer guerra, roubar, destruir? Que Deus é esse louco que uma hora pede uma coisa, outra hora não? Então é isso que vocês têm que enxergar. O nosso pai não muda, a palavra dele é o que sempre foi desde o princípio. O Messias cansou de falar isso. O Messias, quando ele veio, ele desmascarou, né, os anjos caídos. Ele mostrou quem era Moisés, né, meus irmãos? Mas, continuando falando de Davi, então, esse Deus, né, foi procurar um homem segundo o coração dele. E agora eu pergunto para vocês, o que foi que reforçou o reinado de Davi, né? Aí Davi foi ungido rei, né? E o que reforçou o reinado de Davi foi quando, lá naquela guerra, né, dos filisteus contra Israel, ele matou Golias.
Quando ele pegou aquela pedra e atiçou naquele homem, né, no Golias, o que ele fez? Ele não matou? Não desobedeceu os 10 mandamentos que está lá para escrito não matar? Davi não matou? Aquele foi só o primeiro homicídio de Davi. Ali ele confirmou o reinado dele. Porque o diabo tinha achado para ele um homem segundo o coração dele, um coração assassino, porque Davi era um assassino, era sanguinário. Davi fez tanta coisa que se eu for parar para falar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Sabe, meus irmãos? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Todo aquele que desobedeceu os 10 mandamentos do nosso Pai não procede dele, é uma pessoa desobediente. Entende? Então, como que você quer tomar como um exemplo para a sua vida um homem desse? Quando vocês forem nesses prostíbulos religiosos, vocês têm que parar e analisar. Sabe? Eles mudam a verdade em mentira. Aí eles falam, você tem que ter a fé de Abraão, tem que ser o coração segundo, o coração segundo de Davi. Você tem que pedir a Deus a sabedoria de Salomão. Meus irmãos, acorda. Acorda, esses homens fizeram um mal. Como pode uma árvore que dá fruto ruim, fruto podre, ser tomada como exemplo para a sua vida, ser idolatrada? Não pode fazer isso. Pega os atos desses homens, os frutos desses homens e analisa com os frutos do Messias e dos apóstolos. Veja se procede, meus irmãos. Quando o nosso Messias veio, ele falou, olha, não pense que sou eu que vou acusar vocês, é Moisés, aquele que vocês esperam, falou na cara dos judeus. E a gente sabe que o acusador é o diabo, lá em Apocalipse 12 está bem claro que o diabo foi expulso para a terra, o acusador que acusava os irmãos de dia e de noite. É simples, vocês têm que analisar as escrituras. O nosso Messias falou isso. O nosso Messias, ele desmascarou todo o sistema judaí dos judeus. Desmascarou aquela raça de víboras. E se vocês forem ver, é sempre os judeus que queriam matar o Messias, os líderes religiosos da época. Não eram os romanos, eram os judeus, meus irmãos. Ele batia de frente com aquele povo. Então, quando vocês forem, né, achar lá sentar lá numa cadeira daquela lá dos templos religiosos e se alimentar daquele esterco que dão para vocês, porque aquilo é um esterco. A pessoa se alimenta daquilo, não tem vida em si própria. A pessoa tem que se alimentar do pão da vida, do nosso Messias, das palavras dele que é espírito e vida. Então, quando você for, eu peço a vocês, né, que estão assistindo esse vídeo, né, que se você é a primeira vez que está ouvindo falar sobre isso, que você analise, que você pense, que quando você for ler a Escritura, você pega os 10 mandamentos como base e coloca lá, ó, vamos lá, passar a peneira no Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Davi, Salomão. Todo aquele que matou, roubou, destruiu é demônio disfarçado de anjo de luz. Nosso Pai não há treva, nele não há treva nenhuma. Entende? E o nosso Messias disse que o diabo e os seus anjos se transfiguram em anjos de luz, em ministros de justiça. Quando você vai nessas religiões, quem você acha que está por trás do seu pastor? Porque o nosso Messias é bem claro, ele fala, ó, não é para cobrar, para pedir a verdade, para falar a verdade, tem que dar de graça. E esses templos religiosos, o que eles fazem? Cobram dinheiro para falar a verdade e ainda por cima te servem esterco, que você lê lá. Quando você mistura Davi com o Messias, com os apóstolos, Moisés, Davi, Salomão com o Messias e os apóstolos, você é morna, porque você não consegue discernir o certo do errado, você não consegue enxergar, sabe, aquilo que está óbvio, um assassino do lado de um cara que só fazia bem, né, dos nossos irmãos que só faziam bem, um assassino, né, você não consegue discernir o certo do errado. É isso que vocês têm que parar para analisar. Entende? Ou a pessoa é ou ela não é. Não tem essa. Ah, mas Davi se arrependeu do que ele fez.
Davi, engraçado, né? Se você for ler a história de Davi e Salomão até o final, né? Porque aqui foi só o comecinho o que eu tô falando nesse vídeo. Porque se eu for parar para falar, nossa, vai ficar aqui muito longo. Então eu vou até encerrar o assunto por aqui. De repente eu vou ver se eu faço um outro vídeo, né? Com mais calma. Até porque aqui a bateria do telefone tá até desligando. Tá descarregando, irmãos. Então é isso, meus irmãos. Eu peço que vocês analisem, reflitam, né? Porque a mentira tá aí. E muitos, né, estão entrando pela porta larga, que são essas religiões que o nosso Messias tanto falou. Cuidado com as portas largas. Porque muitos são os que entram por elas e se perdem. Sabe, meus irmãos? Tem que tomar cuidado, porque o caminho é estreitinho. É o Messias, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vai lá, lê o Novo Testamento, conhece quem é o seu verdadeiro pastor, porque ele disse, o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor, o nosso rei, o nosso Messias, aquele que veio aqui nesse mundo para nos resgatar, para nos dar a salvação. Então, meus irmãos, é nele que a gente tem que acreditar, e não nesses pastores, nesses padres, nesses líderes religiosos que estão aí só para roubar o seu dinheiro, te enganar. Porque eles não estão nem aí se você vai se salvar ou não. Estão nem aí, porque o melhor dessa terra eles já estão tendo. Andam de jatinho para lá e para cá, de carro. Tem o melhor dessa terra, então eles vão querer mais o quê? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, sabe? Para vocês analisarem as escrituras. Porque é complicado, viu? Muito complicado. Mas então é isso, meus irmãos. Um forte abraço a todos, né? E que para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Que você possa analisar, pedir ao nosso Pai entendimento para que você possa conseguir entender. Porque, sinceramente, meus irmãos, a pessoa defendeu um assassino, um homicida que foi um assassino desde o princípio, porque o Messias disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E você tem que ver as pessoas que obedecem ao diabo, porque a pessoa que obedece ao diabo, ela vai fazer o que esses homens fizeram. E a pessoa que obedece ao nosso Pai vai fazer o que o nosso Messias e os apóstolos fizeram, que foi amar o próximo, ajudar as pessoas, falar a verdade para elas. Então, que vocês possam discernir, né, o certo do errado e entender, né? Então é isso, meus irmãos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.